Havendo número regimental, declaro aberta a 44ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura, que se realiza nessa data, 3 de dezembro de 2013. Submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. Isso aqui? Não, a gente tem que ler o item 1. Eu? Acho que o senador Capiberibe está chegando. Se eu puder ir para o item 2, que ele que é autor do voto separado. Isso aqui que eu tenho que ler ele? Você vai ler tudo, tudinho. Isso aqui também? Agora o senador Capiberibe está chegando. Depois eu vou ler isso aqui, depois de ler. Eu lembro que o autor do voto em separado tem que estar presente para a leitura do voto em separado. E ele está chegando, ele está no táxi. Aí consulta, você pode inverter a pauta, então. O senador Capiberibe fez um voto em separado, ele está no táxi vindo para aqui. Semana passada aconteceu a mesma coisa comigo, eu não estava aqui, tiraram de pauta, dançou. Então, a regra é para todos. Dispõe sobre o cultivo sustentável da cana-de-açúcar em áreas alteradas e nos biomas Cerrado e Campos Gerais, situados na Amazônia Legal e da outras providências. Autoria, senador Flecha Ribeiro. Relatoria, senador Ivo Cassol. Pela aprovação do projeto da emenda do plenário número 1, da forma de subemenda que apresenta. Observações. A matéria já foi apreciada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, com parecer favorável ao projeto. A matéria já foi aprovada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, com parecer favorável ao projeto. Terceira matéria já foi aprovada terminantemente pela Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Em 29 de 5 de 2013 foi interposto no prazo regimental a fiscalização e controle. Em 29 de 5 de 2013 foi interposto no prazo regimental a fiscalização e controle, no sentido de submeter a matéria no plenário. Em 7 de 6 de 2013 foi apresentada a emenda de plenário número 1. Em 5 de 7 de 2013 são aprovados os requerimentos, números 700 e 701, de 2013, de audiência da matéria pelo CCT e CAI, projeto e emenda de plenário. A matéria ainda será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos para exame do projeto e emenda de plenário, seguindo posteriormente as Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo, de Agricultura e Reforma Agrária, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, para exames da emenda de plenário. Em 6 de 11 de 2013 foi concedida vista coletiva pelo prazo regimental de 5 dias. Em 3 de 11 de 2013 foi recebido o voto em separado de autoria do senador João Capiberibe pela rejeição do projeto e da emenda de plenário número 2013. O relatório já foi lido pelo senador Ivo Cassol na 40ª reunião realizada em 6 de 11, ocasião em que foi concedido vista coletiva. Uma vez que o relatório já foi lido, consulto o autor se gostaria de usar a palavra. Com a palavra o relator Ivo Cassol. Obrigado, senhor presidente. Sobre o projeto de lei do Senado 626 de 2011, do senador Flecha Ribeiro, que dispõe sobre o cultivo sustentável da cana de açúcar em área alterada nos biomas Cerrado e Campos Gerais, situado na Amazônia Legal, e da outras providências. Portanto, senhor presidente, nós somos, diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado 626 de 2011, de autoria do senador Flecha Ribeiro, aprovado e a aprovação da emenda número 1 de 2013, apresentada em plenário da forma do seguinte: subemenda-se número 1, CCT, substituto, altera-se o texto do item 12 do artigo 3º do PLS 626 de 2011, que passa a ter a seguinte redação: artigo 3º, inciso 12, a ocupação prioritária de áreas degradadas ou de pastagem, desde que nessas condições já se encontravam na data de 31 de 1 de 2010, obrigatoriamente declarados pelo órgão ambiental estadual. Portanto, com a aprovação do projeto e da emenda. Senhor presidente. Os senhoras e senhores senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. A comissão aprova o relatório que passa a constituir o parecer da CCT favorável ao projeto e a emenda número 1 do pleno, na forma da subemenda CCT. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. Vamos para o item 2, relatoria do senador Dulcídio do Amaral.
O item 2, como senador ad hoc, o senador Oswaldo Sobrinho. O item 2, Oswaldo Sobrinho, você relata para a gente? É o PLS de número 166 de 2012. Parecer da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática sobre o projeto de lei do Senado número 166 de 2012, da senadora Vanessa Graziotin, que altera a lei número 10.233 de 5 de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração Política de Transporte e a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a Agência Nacional de Transporte Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e dá outras providências, e a Lei número 6189 de 16 de dezembro de 1974, que altera a Lei número 4118 de 27 de agosto de 1962 e a Lei número 5740 de 1º de dezembro de 71, que criaram respectivamente a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, que passa a denominar-se Empresas Nucleares Brasileiras Sociedade Anônima, Nucleares Brasileiras Sociedade Anônima, Nuclebras, e dá outras providências para tornar obrigatória a utilização de sistemas de rastreamento por satélite dos veículos utilizados para o transporte de cargas perigosas. O relator é o senador Delcido Amaral. O senador Delcido Amaral deu o relatório da seguinte... com as seguintes expressões: é submetido ao exame do critério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e Informática, CCT, o projeto de lei do Senado número 166 de 2012, de autoria da senadora Vanessa Graziotin, e a iniciativa visa tornar obrigatória a utilização do sistema de rastreamento por satélite dos veículos de utilização para o transporte de cargas perigosas. Para tanto, altera o inciso 14 do artigo 24 e 19 da Lei número 27 e da Lei também 10.233, de 5 de junho de 2001, que tratam das distribuições da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, e da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ANTAC, de forma a impor ao transportador as cargas de carga perigosa, entre outras obrigações relativas ao padrão de normas técnicas à utilização permanente de sistema de rastreamento por satélite. Altera ainda o artigo 2º da Lei nº 6189, de 16 de dezembro de 74, dispositivo que estabelece as competências da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CENEM, dando nova redação à linha B, inciso 9, de modo a exigir o rastreamento por satélite no transporte de produtos radiativos. Argumenta a autora da proposição que, não obstante a minudência e o zelo com que são elaboradas as normas administrativas expedidas pelas agências reguladoras, elas, aspas, não impõem como deveriam a obrigatoriedade de que os veículos utilizados no transporte de cargas dessa natureza disponham do sistema de rastreamento por satélite, fecha aspas. Destaca que este sistema permite a localização imediata de veículos com material de alta periculosidade, como radiativo, que contribui para evitar acidentes de grande monta. A matéria foi discutida na Comissão Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT, e de Serviço de Infraestrutura, CI, cabendo a última decisão terminativa. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Análise. A matéria insere-se no rol de competência dessa comissão, nos termos do artigo 104C, inciso 6º do Regimento Interno do Senado Federal. No que se refere ao mérito, consideramos a iniciativa oportuna e pertinente, de fato, ao impor a adoção de tecnologia já disponível, que permite a localização permanente de veículos utilizados para o transporte de cargas perigosas. A lei proposta irá possibilitar aos órgãos encarregados da Defesa Civil condições para adotar as necessárias medidas preventivas. Desta forma, serão reduzidos os riscos de acidentes, bem como os custos humanos, econômicos, ambientais dela decorrentes. Importa notar, ademais, que a proposta não enseja elevação de despesas públicas. Por outro lado, o ônus adicional para as empresas transportadoras sujeita-se de uma parte ao princípio da preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
dever do Estado e direito à responsabilidade de todos, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal e de outros, ao preceito econômico de que os custos de prevenção tendem a ser inferiores àqueles que decorrem de acidentes ou desastres. Voto. Em razão do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei do Senado número 166 de 2012. Chama o César, né? Lido, senhor presidente. Obrigado, senador. A matéria está em discussão. Em votação, o relatório do senador Oswaldo Sobrinho. As senhoras e senhores senadores que concordam com o relatório, permaneçam como se encontram. O relatório está aprovado e passa a constituir o parecer da CCT favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Serviços de Infraestrutura em decisão terminativa. Vamos aproveitar o quórum e vamos para as rádios. Vamos para o item 8. Do item 8 ao item 36. Aqui eu vou ter que... É tudo a DOC? Senador Cícero Lucena, o PDS 240 e 273, 15 e 16. Com a palavra o senador Cícero Lucena. Em seguida, o senador Flecha, do 20 ao 22. Presidente, senhoras e senhores senadores, como o relatório foi distribuído anteriormente, o voto é pela aprovação de todos os dois projetos. Com a palavra o senador Flecha, do 20 ao 22. Presidente, senador José Perrella, senhores senadores. Item 20. Já foi lido também? A Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, caráter terminativo sobre o projeto de decreto legislativo 182 de 2013, que aprova o ato que outorga permissão à SBC Radiodifusão Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora e frequência modulada na cidade de Bujaru, estado do Pará. O voto, senhor presidente, que não havendo no exame da documentação que acompanha o PDS 182 de 2013 nada que evidencie violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa, opinamos pela aprovação. Item 21. Trata do projeto de decreto legislativo 193 de 2013, na Câmara de Deputados, número 877, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Água Limpa para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Água Limpa, do estado de Goiás. Também, parecer é pela aprovação. O item 22 trata do projeto de decreto legislativo 206 de 2013, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Beneficente Cultural RUS-ZAC para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Negrinho, estado de Santa Catarina. Também o voto é pela aprovação, senhor presidente. Esses são os projetos de minha relatoria. Ele ainda tem o item 42 também. Senador Flecha. Não, mas já foi lido. Já foi lido? Já foi lido. Então vamos no item 13, que é do senador Antônio Carlos Rodrigues. Eu esqueci, viu, senador? Desculpa que a falha foi nossa, até porque 13 é Galo e Galo é Atlético, né? Então foi o erro, foi por causa disso. Com a palavra o senador Antônio Carlos Rodrigues. Análise. Consta-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Constituição. Também não encontramos nenhum óbice quanto à juridicidade e técnica legislativa. Tendo em vista o exame da documentação que acompanha o PDS número 220 de 2013, opinamos pela sua aprovação. Vamos para o item 11, senadora Ângela Portela. Com a palavra a senadora Ângela Portela, o PDS 211. Pois não, senhor presidente. O item 11. É o projeto de decreto legislativo número 211, 2013,
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Beneficente Cultural e de Desenvolvimento de Ipaporanga, ABCD, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipaporanga, estado do Ceará. Senhor presidente, eu queria pedir vista do item 11. Tá? Ser apreciado em outra sessão. Vista concedida ao senador Valdir Raup. Eu interrompo, então, a leitura do relatório, já que o senador pediu vistas. Ok, senador. Oi? Ela tinha concluído. Eu não fiz a leitura, eu ia fazer a leitura do relatório Vossa Excelência agora. quer dar como lido ou quer completar? Desculpe, senadora. Desculpe. Não tem problema, está encerrado. Ok. Considerado como lido. Então vamos para o item 14, com a palavra o senador Benedito Lira. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação, Informática, em caráter terminativo, sobre o projeto de decreto legislativo número 287 de 2013, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização para a Associação Cultural e Comunitária de Jiquiá da Praia, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jiquiá da Praia, do estado de Alagoas. Nada tem a opor quanto à constitucionalidade, senhor presidente, do voto. Tendo em vista o exame da documentação que acompanha o PDS número 287 de 2013, não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária de Jiquiá da Praia para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jiquiá da Praia, estado de Alagoas, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. É o voto. O voto. Obrigado, senador Benedito. O 20? Quem é? Vamos para o item 29, é o PDS 249. Senador Oswaldo Sobrinho, nós vamos interromper o seu telefonema por um segundinho. Com a palavra o senador Oswaldo Sobrinho. O PDS 249. Senhor presidente, senhores senadores, passo a ler o parecer da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática sobre o Decreto Legislativo número 249 de 2013, número 981 de 2013, da Câmara dos Deputados, que aprova o ato de outorga e permissão a Moraes Serviço de Comunicação Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada para a cidade de Santa Clara do Oeste, no estado de São Paulo. O voto, senhor presidente, depois de exaustiva relatório e análise também, o voto eu passo a ler. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 249 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão a Moraes Serviço de Comunicação Limitada, ME, para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Santa Clara do Oeste, no estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, senador Oswaldo. Com a palavra, o senador Sérgio Souza. É o PDS 219 e 221, o item 32 e 33. Senhor presidente, não seria o caso de colocar a votação? Nós vamos colocar tudo junto. A todos? Desculpe-me, obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em caráter terminativo, sobre o projeto de lei de decreto legislativo número 219/2013,
originário da Câmara 664/2012, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Integração e Desenvolvimento de 4 Barras para executar o serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 4 Barras, Paraná. O voto é pela aprovação do ato que outorga a autorização à referida rádio. O número 33, em caráter terminativo, sobre o projeto de decreto legislativo 221/2013, 762/2012, originário da Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga a autorização à Associação Comunitária Cultural e Esportiva de Doutor Ulisses, Estado do Paraná, para executar serviço de radiodifusão comunitária de Cará, na cidade de Doutor Ulisses, Estado do Paraná. O voto é pela aprovação do ato que outorga a autorização. São os votos, senhor presidente. Muito obrigado, senador Sérgio Souza. Então, agora nós vamos para o item 8, 9 e 10, 17, 18 e 19, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Também o 30, 31, 35 e 36. Isso. Mas antes disso, esses aqui eu pediria... Com quem que vai fazer? Para o Cícero Luciano fazer para a gente. Mas antes disso, Cícero, senador Cícero, nós temos o 32, 33 e o 34. Já foi lido. É o 34 do senador Valdir Raupp. Em seguida, Vossa Excelência faria para a gente esses outros aqui. Então, com a palavra o senador Valdir Raupp. No PDS 190, senador Valdir. Aí nós colocaremos tudo em votação em seguida. Senhor presidente, senhores senadores, o parecer é pela aprovação do ato que outorga serviço de radiodifusão sonora e frequência modulada na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. Obrigado, senador Valdir Raupp. Com a palavra o senador Cícero Luciano. Todos. Senhor presidente, começo pelo item 8, PDS 197, de 2013. O relatório é de autoria do senador Alfredo Nascimento. Como foi distribuído anteriormente, o meu voto é acompanhando o relatório do senador Alfredo Nascimento pela aprovação. Da mesma forma, o PDS 205, bem como 225, também todos dois, um no Rio Grande do Sul e outro em São Paulo, e o relatório de autoria do senador Alfredo Nascimento, qual nós acompanhamos, e o voto são pela aprovação. O item 12, que é o PDS 298, no Estado do Ceará, do senador Aníbal Diniz, também acompanho o voto do relatório do senador Aníbal Diniz, que é também pela aprovação. Da mesma forma, o item 17 e item 18, PDS 145 de 2013, PDS 167 de 2013, o 145 no Estado do Espírito Santo e o 167 no Piauí, o relatório de autoria do senador Ciro Nogueira, do qual eu também acompanho o voto pela aprovação na condição de senador de relator ad hoc. O item 19, o PDS 321 do Rio de Janeiro, do senador Eduardo Lopes, também acompanhando o voto, já que todos esses relatórios que eu tenho feito referência já foram devidamente distribuídos. Do senador Eduardo Lopes é pela aprovação, do qual eu acompanho. O item 23 do PDS 234 no estado do Goiás, autoria do relatório do senador Gim Angelo, do qual eu incorporo também pela aprovação. O item 24, PDS 184 2013 do Maranhão, do senador João Alberto Souza, o relatório que eu incorporo e, consequentemente, acompanho o voto pela aprovação. O item 26 do PDS 196 2013 na Bahia, da senadora Lídice da Mata, também pela aprovação. O item 27 e 28, PDS 216 no estado de Santa Catarina e o PDS 223 no Rio Grande do Sul, da senadora Maria do Carmo Alves, pela aprovação, que é também o meu voto na condição de senador ad hoc. Da mesma forma, o item 30,
PDS 12 de 2013, do senador Ricardo Ferraço, na Bahia, pela aprovação do presente relatório. O item 31, PDS 310, em Santa Catarina, do senador Sérgio Petecão, pela aprovação. E o item 35 e 36, PDS 162, 203 em Minas Gerais, e o PDS 163, também em Minas Gerais, que a relatoria do presidente Zezé Perrella. O meu voto, no caso, também acompanho o voto do relator na condição de ad hoc. Esses são os votos, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Em discussão. Pela ordem, senador Flecha Ribeiro. Presidente, queria pedir a Vossa Excelência que, ouvido o plenário, se nós pudéssemos colocar a extra pauta os PDS 307, 299, 296, 243, 261, 312, 270, 271, 239, 235, todos eles são 10, com pareceres favoráveis. Se todos concordarem com a inclusão desta pauta, aprovados. Então, o senhor lê agora, que já acabaram. Com a palavra, o senador Flecha Ribeiro. Presidente, os PDS 307, que outorga autorização à Associação Comunitária Vale do Rio Peixe Boi para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Peixe Boi, estado do Pará. PDS 299, de 2013, que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária Miriense, Arcom, para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Igarapé Miri, no estado do Pará. Projeto de Decreto Legislativo 296, de 2013, que outorga autorização à Associação Souzelense de Comunicação Comunitária, a SOCOM, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Senador José Porfírio, estado do Pará. PDS, Projeto de Decreto Legislativo 243, de 2013, que aprova o ato que outorga permissão à MN Carvalho e Companhia Limitada, microempresa, para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Salvaterra, estado do Pará. Projeto de Decreto Legislativo 2001, ou melhor, Projeto de Decreto Legislativo 261, de 2013, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária do Tapajós para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aveiro, estado do Pará. Projeto de Decreto Legislativo 312, que aprova o ato que outorga a permissão, que renova, melhor dizendo, a permissão outorgada à Rádio Educadora de Piracicaba Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo. Projeto de Decreto Legislativo 270, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Mato Perso de Comunicação para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Flores da Cunha, estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Decreto Legislativo 271, que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária Água Viva, ARCA, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Bárbara do Sul, estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Decreto Legislativo 239 de 2013, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária do Conjunto Planalto para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capistrano, no estado do Ceará. E o Projeto de Decreto Legislativo 235, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Procultura e Comunicação de São Domingos para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Domingos, estado de Santa Catarina. Todos eles, senhores presidentes, todos os 10 projetos de decreto legislativo aqui anunciados tiveram a sua documentação que não... Como disse, senhor presidente, a documentação, o exame da documentação de todos os projetos que aqui foram anunciados não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparo quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa,
Opinamos pela aprovação de todos os projetos de decretos legislativos aqui anunciados. São os itens 8 ao 60. Então, vamos botar em votação em discussão. O item 8 a 60 10 itens extra-pauta do senador. e os 10 itens extra-pauta do senador Flecha Ribeiro. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a senadora Ângela Portela? Voto com os relatores e as relatoras. Como vota o senador João Capiberibe? Como vota o senador Valdir Raupp? Como vota o senador Valdir Raupp? Como vota o senador Flecha Ribeiro? O senador Ivo Cassol? Voto com os relatores, senhor presidente. O senador Benedito de Lira? Com os relatores, senhor presidente. O senador Sérgio Souza? Com os relatores e as relatoras, senhor presidente. O senador Cícero Lucena? Com os relatores e relatoras. O senador Antônio Carlos Rodrigues? Com os relatores e as relatoras. O senador Oswaldo Sobrinho? Com todos aqueles que relataram, senhor presidente. As matérias dos itens 8 a 60 e os extra-pautas estão todos aprovados. Vamos ao item 5. Relatoria do senador Valdir Raupp. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nos termos do que determina o artigo 65 da Constituição Federal, encontra-se em sede de revisão pelo Senado Federal o ofício número 46/2011, TVR número 2961 de 2011, na Câmara dos Deputados, mediante o qual o Presidente da República comunica ao Congresso Nacional, nos termos da mensagem número 756 de 28 de dezembro de 2010, que a portaria número 177, de 4 de junho de 2003, que outorgava permissão à Rádio Amiga FM de Chapecó Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de Itapurá, estado do Mato Grosso, referendada pelo Decreto Legislativo número 290 e 209 de 2009, foi anulada por meio da portaria 903 de 6 de outubro de 2010, de conformidade com a exposição de motivos número 833 de 9 de novembro de 2010 do senhor Ministro de Estado das Comunicações. Referido comunicado se destina indiretamente a solicitar ao Congresso Nacional a revogação do Decreto Legislativo 290 de 12 de junho de 2009, que referendou a referida outorga ato normativo de sua exclusiva competência constitucional. Nos termos do artigo 104-C, inciso 7 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática pronunciar-se sobre a matéria a qual, por sua natureza, não comporta receber emendas. Vamos direto ao voto. Assim, à luz do que institui a presente matéria, não há como recusar ou confirmar os termos do Decreto Legislativo 290 de 2009 em face da reclamada irregularidade apontada por aquela autoridade, sem que seja ouvido o órgão técnico desta Casa investido na competência regimental de avaliar a exigência de possível conflito de portaria número 903 de 2010, que concluiria para a revogação do Decreto Legislativo 290 de 2009, com o que disciplina o artigo 223, parágrafo 4º da Constituição da República. Diante do exposto, o voto é aparado pelo artigo 133, inciso 5º, alíneas B e D, do Regimento Interno, pela audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do requerimento a seguir acerca da existência de possível conflito da portaria número 424, de 11 de maio de 2010, editada pelo Ministro das Comunicações, e da consequente viabilidade de revogação do Decreto Legislativo 290 de 2009, em face do que disciplina, principalmente o artigo 223, parágrafo 4º da Constituição da República, a fim de que esta comissão possa apresentar em sequência suas conclusões. Requerimento. Requeremos, nos termos regimentais, que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se pronuncie em caráter instrucional quanto à constitucionalidade, à juridicidade e à regimentalidade da matéria constante do ofício S, número 46 de 2011.
É o voto, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Aprovado o requerimento. A CCJ para prosseguimento de sua tramitação. O item 6, indico ad hoc o senador Waldir Rauch. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em atendimento ao comando esculpido no artigo 65 da Constituição da República, encontra-se em sede da revisão pelo Senado Federal o ofício número 47/2011, 2902/2011 da Câmara dos Deputados, fruto da mensagem número 791 de 31 de dezembro de 2010, mediante a qual a Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da portaria número 424 de 11 de maio de 2010, publicado no Diário Oficial da União do dia subsequente, o qual revoga a portaria número 377 de 3 de julho de 2007, que outorga permissão à Rádio Dunas FM Limitada para explorar pelo prazo de 10 anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora e frequência modulada no município de Chuí, estado do Rio Grande do Sul. Do voto. Diante do exposto, o voto é amparado pelo artigo 133, inciso 5º, a linha B e D do Regimento Interno, pela audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do requerimento a seguir, acerca da existência de possível conflito da portaria 224, de 11 de maio de 2010, editada pelo Ministro das Comunicações, com que disciplina o artigo 223, parágrafo 4º da Constituição da República, a fim de que essa comissão possa apresentar em sequência suas conclusões. Requerimento. Requeremos, nos termos regimentais, que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se pronuncie em caráter institucional quanto à constitucionalidade e juridicidade e à regimentalidade da matéria, constante do ofício número 47 de 2011. É o voto, senhor presidente. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, está encerrado a reunião. Obrigado aos senhores senadores.